Vamos tentar de novo. A paz do Senhor para os irmãos. Estamos aqui começando essa live. Iniciar vídeo. Como é que é isso? Ok. Deixa eu fechar aqui, voltar. Vamos ver aqui. Vou abrir aqui. Ok. Glória a Deus. A paz do Senhor para os amados irmãos. Queria deixar hoje uma palavra para os irmãos, para a nossa edificação, para o nosso crescimento. Pedir a misericórdia do nosso Deus, que o Espírito Santo do Senhor esteja conosco aqui, para que a gente possa ter uma palavra da parte de Deus para as nossas vidas, de maneira que a gente venha crescer, para que venha edificar a nossa vida, né? Eu queria deixar para os irmãos, os que já estão, os que vão entrar, né? Se encontra em Jonas, capítulo 1, a partir do primeiro versículo até o 17. Na verdade, é o capítulo 1 todo, que relata o seguinte: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, porém, levantou-se a fim de fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope, onde achou um navio que ia para Tarsis, pagou a sua passagem e embarcou nele, a fim de ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor, como se fosse possível isso. O Senhor, contudo, mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar a carga do navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, descera ao porão, onde se deitou e dormia um profundo sono. O mestre do navio chegou-se a ele e lhe disse: Como podes dormir? Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. Então disse cada um ao seu companheiro: Vinde, lancemos sortes, para que saibamos por que nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora por que nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vem? Qual é a tua terra? E de que povo és? Respondeu-lhes ele: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: O que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque lhes tinha contado. Disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se agitava cada vez mais. E ele lhe disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará.
quase não sai, né? Eu sei que por minha causa sobreveio esta grande tempestade. Entrando os homens, remavam, entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra. Mas não podiam, porque o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor: ó Senhor, nós te rogamos, não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como aprouve. Então levantaram a Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. O Senhor preparou um grande peixe para que tragasse a Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Isso aqui já é uma história da Bíblia bem conhecida. Principalmente as criancinhas conhecem bastante. Jonas na barriga do peixe, ou na barriga da baleia, como eles costumam falar. A gente sabe que não era uma baleia, mas enfim, esses detalhes não vão interferir, nem vão acrescentar, nem tirar nada da palavra, pelo contrário. Aqui nós temos a ordenança de Deus para Jonas. Sabemos que Jonas foi um grande profeta em Israel, e Deus manda eles ir para uma cidade, como todos nós sabemos, idólatra, e a sua idolatria estava subindo aos céus. Não era uma cidade hebreia, não era uma cidade de Israel, mas Deus queria chamar a atenção desse povo de alguma maneira. Jonas aqui era um profeta e foi comissionado a levar uma mensagem, como eu e você somos comissionados a levar a mensagem do Evangelho para esse mundo. Esse mundo é bem parecido com Nínive, Era um lugar grande. No caso aqui de Nínive, era uma cidade de 3 dias de caminhada, e era um lugar idólatra, extremamente perverso. Os ninivitas eram conhecidos pela sua perversidade na guerra, de como eles tratavam os seus opositores. E a gente começa a tentar entender aqui o que passou pela cabeça de Jonas, O que fez ele tentar fugir da presença do Senhor, como se isso fosse possível. Ele era profeta de Deus, ele sabia que era impossível ele fugir da presença do Senhor. Ele estava tentando fugir da responsabilidade de levar essa mensagem, por medo talvez, por conta da maldade daqueles homens, ou até mesmo conhecendo Deus como Ele é, sabendo da misericórdia, de Deus. Ele já se antecipou achando que aqueles homens, se eles se arrependessem, o Senhor os perdoaria, visto que aquela cidade oprimia, aquele povo oprimia a Israel. Naquela época eles eram os governantes, os manda-chuva da época, E a gente vai perceber aqui que algo interessante acontece nesse episódio, nessa história, algo que a gente pode tirar para as nossas vidas. Perceba que quando Jonas ele foge da presença do Senhor, ele está desobedecendo ao Senhor. E quando a gente desobedece ao Senhor, como a minha pastora fala, os desobedientes sofrem. É assim que ela ensina as crianças. Os desobedientes sofrem, mas serve também para a gente. A gente sabe que a desobediência a Deus nos traz muito pesar, muitas dores.
e a gente precisa estar atento àquilo que Deus tem ordenado para a gente, né? Aqui, o que é interessante, né? Você vai ver que o Jonas, ele desce a Jope e acha um navio que vai para Tarsis, né? Ele paga a sua passagem, entra naquele navio, e logo que aquele navio sai, uma grande tempestade, ela se abate ela se abate contra aquele navio. O primeiro ponto que eu queria destacar aqui nessa passagem, que é algo que eu acho que é muito importante, né? Mas algo bem forte para as nossas vidas, eu penso assim, é que quando nós não fazemos a vontade de Deus, quando nós nos omitimos a fazer a vontade de Deus, existem consequências não só para as nossas vidas, mas para a vida de todo aquele que está em torno de nós, principalmente a nossa família. Mas é porque Deus, ele é perverso e vai castigar a tua família inteira porque você não cumpriu aquilo que ele mandou? Não. Porque a sua desobediência, ela vai trazer consequências. E as consequências, se você é uma pessoa que tem família, se você é uma pessoa que tem pessoas próximas, as consequências da sua desobediência sempre vão respingar aquelas pessoas mais próximas da sua vida. Nesse caso aqui, o exemplo é o seguinte: aqueles homens, aquilo era um barco de passageiros e um barco comercial. Aqueles homens, eles estavam ali fazendo negócios. Aqueles homens, eles estavam ali para ganhar dinheiro. Eu acredito talvez que alguns deles tinham toda a sua vida estava dentro daquele barco, as suas posses. Eles estavam indo ali para negociar. E de repente eles se veem obrigados a lançar no mar tudo que tinha dentro daquele navio para poder tentar aliviar o peso do barco. Agora você imagina, se coloca no lugar desses homens, você está dentro de um barco para fazer negócios, para você poder levar uma mercadoria de um lado para o outro, para tentar tirar um lucro e trazer o seu sustento para dentro de casa. Eu estou simplificando bastante isso. Então a gente vai, para ficar bem inteligível para a gente. Então você vai ver que aqueles homens, eles, por conta dessa tempestade, por conta dessa situação, eles tiveram que abandonar tudo que eles tinham. E eles, talvez, alguns ali foram à falência, vamos colocar dessa maneira. O dono do barco pode ter ido à falência por conta da atitude de Jonas. A sua atitude em não fazer a vontade de Deus pode proporcionar coisas semelhantes na vida daqueles que te rodeiam. O Senhor, ele tem algo para colocar na sua mão, ele tem uma ordem para te dar, uma ordem para você cumprir. E se você fizer igual a Jonas, haverá consequências. A paz, Janaína, Deus te abençoe. Haverá consequências na sua vida e pode ter certeza que isso vai acabar respingando naquelas pessoas mais próximas de você, né? E esse é o primeiro ponto que eu quero mostrar nessa passagem aqui. As nossas decisões em relação às coisas de Deus, elas trazem consequências, né? Se a gente obedece ao Senhor, as bênçãos do Senhor vêm sobre a nossa vida, todo aquele que está perto da gente vai também participar dessas bênçãos. De contrapartida, quando a gente é desobediente ao Senhor e as consequências da nossa desobediência vêm sobre as nossas vidas, da mesma forma, aqueles os mais próximos de nós também vão sentir alguma coisa. No caso aqui de Jonas, esses homens, eles provavelmente perderam, se não perderam tudo, perderam bastante coisa. Você imagina ali os marinheiros. Um exemplo,
Talvez eles não tivessem ali nada de valoroso dentro daquele barco, mas eles tinham os seus pagamentos. Como é que aquele homem, o dono daquele barco, o capitão, que lançou tudo ao mar, faria os pagamentos desses homens? Eles se agarraram tão somente às suas próprias vidas para tentar sair daquela situação. Então, a gente vai perceber que o caminho que a gente toma, isso traz uma consequência, não só na nossa vida, mas na vida daqueles que estão ao nosso redor. Então, antes de dizer não para Deus, pense muito bem nas consequências que podem vir. Não porque Deus é um Deus que vai te responder diretamente com a maldade. Não, nem pode, porque não há maldade em Deus. Mas as nossas atitudes, as nossas decisões, elas têm consequências. Nós vivemos numa lei de semeadura, está lá em Gálatas 5:6, se eu não me engano, né? Não vos enganeis, né? Aquilo que o homem plantar, de Deus não se escarnece. Aquilo que o homem plantar, ele colherá. E a verdade é essa. Todas as nossas decisões, elas estão diretamente ligadas com aquilo que a gente vai colher. Eu escutei uma vez, eu não me esqueço, né? Deus é tão bom, que Ele permite que a gente plante o que a gente quer. Mas também Ele é tão justo que nós vamos colher exatamente aquilo que nós plantamos. Então aqui, Jonas, ele comete um erro, não sei por qual motivo, por medo, comete um erro, talvez porque ele não queria ver a bênção naquela nação, por ser uma nação que dominava o mundo da época, e era uma nação muito malvada, vamos colocar assim, muito perversa, e ele toma essa atitude, uma atitude impensada, inconsequente, e nós não podemos ser assim. Nós precisamos estar sempre com os nossos ouvidos atentos à palavra do Senhor e às suas ordens, e precisamos obedecer, como aqui a nossa diaconisa colocou. Obedecer é melhor do que sacrificar, e é verdade, nós precisamos obedecer, né? Quando Saul foi rejeitado por Deus, ele achou que sacrificar ali traria o favor de Deus, mas na verdade o que traria o favor de Deus era obedecer, e ele não deu continuidade à sua dinastia pela desobediência. Aí entra Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Tinha muitos defeitos, tinha muitos pecados, mas era uma pessoa extremamente humilde diante de Deus. Você vai ler lá em 1 Samuel, né, quando Saul já está querendo matar Davi, e ele oferece primeiro a mais velha para ele, para a esposa, mas acaba dando essa filha mais velha para uma outra pessoa, e ele resolve fazer com que ele se case com Mical. Mical já gostava de Davi, já via Davi com bons olhos. Mas qual era a intenção de Saul? Para que ele colocasse um laço na vida de Davi. Porque Davi, ele, quando Saul ofereceu a ele Mical como esposa, ele, dentro da humildade dele, a gente às vezes não percebe. A gente vê tantas pregações e tantas histórias de Davi falando da sua glória, que a gente esquece ou não percebe os pormenores da vida de Davi. Davi fala para Saul que longe dele, que ele não era digno de ser genro do rei. Presta atenção, ele não era digno de ser genro do rei.
por causa da família dele, por causa da situação dele. Ele poderia ser um cara ambicioso e querer, não, vou ser genro do rei, vou viver o melhor dessa terra, como alguns pregam hoje, né? Vou viver o melhor dessa terra. Mas não, ele preferiu servir ao rei e não ser genro do rei. Mas aí Saul vê que um dos motivos dele não querer é por conta dele não poder dar um dote, como era a regra. Então o que ele faz? Ele chega para os servos dele e manda falar para Davi, ó, se você, o dote que ele quer são que você vá lá, mate os filisteus e traga 100 prepúcios para ele. Esse é o dote que ele quer. Davi foi lá, matou e trouxe 200, né? Porque Davi, ele queria obedecer. Davi, ele não tinha, durante pelo menos o princípio, ele não tinha essa ambição. Mas ele foi uma pessoa muito humilde. Mas voltando aqui à palavra, nós temos aqui um exemplo de um homem que era aprovado por Deus. E de repente, Jonas se vê numa situação dessa, e a gente percebe que essa decisão de Jonas trouxe prejuízo a outras pessoas. Mas de contrapartida também trouxe algo. A gente vai ver aqui, lá no versículo 16, né? Vai dizer assim, ó: temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deus, ele não perde oportunidades. Deus não é como nós somos. Deus, ele não perde nenhuma oportunidade. Dentro dessa situação toda, ele conseguiu trazer homens para temer o nome dele. Esses homens perderam as suas posses, pelo menos as suas posses estavam dentro daquele navio, mas eles tiveram uma experiência com Deus. E essa experiência mudou as suas vidas. Porque diz aqui que eles ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos ao Senhor. Olha que coisa tremenda. Em meio a uma tempestade, Deus, ele trabalha na vida do homem. Em meio a uma situação difícil, Deus, ele trabalha na vida do homem. Talvez você esteja passando por uma situação extremamente difícil agora, mas pode ter certeza que Deus, ele está trabalhando na sua vida. E no final dessa caminhada, no final dessa situação difícil, você pode ter certeza que você vai glorificar ao nome do Senhor. Porque Deus, ele é na sua vida, e Deus, ele fará na sua vida aquilo que ele já determinou em seu coração. Não é fácil a caminhada. Você veja que Jonas, ele chegou ao ponto de tentar fugir da presença de Deus, como se fosse realmente possível isso. A gente sabe que é impossível. Fugir da presença de Deus não tem como. Não existe uma maneira da gente fugir da presença de Deus. Mas, seguindo adiante aqui, a nossa pregação aqui, a gente vai ver aqui o seguinte. Não vai ser muito longa. E a gente vai ver que esse grande peixe, ele engole Jonas. Jonas se vê numa sepultura, vamos colocar assim, mas ele ora a Deus para que Deus tenha misericórdia da vida dele. E após 3 dias na barriga desse peixe, o peixe vomita ele na praia de Nínive. E ali Jonas, ele, acredito que meio atordoado, sai, reconhece o lugar onde ele está, e ali ele começa a pregoar aquilo que o Senhor manda, né? Aí a gente vai ver aqui que Jonas, ele
durante 3 dias ele caminha naquela cidade, pregando o arrependimento àqueles homens, declarando o pecado deles, dizendo para eles que Deus, que não era nem o Deus deles, mas eles conheciam, que Deus não estava aprovando a conduta deles e que a maldade deles estava chegando aos céus. Para surpresa de todo mundo, vamos colocar assim, né? Como se a gente nunca tivesse lido essa passagem, mas para surpresa de todos, aquele povo se arrepende. Aquele povo se arrepende e Deus não fará o que ele havia dito que faria com aquele povo. Olha que coisa interessante. Aí a gente vai voltar lá para o começo, quando Jonas fugiu. Não fuja do seu chamado. Não fuja daquilo que Deus tem colocado em tuas mãos. Eu não me lembro. Lá no versículo 10 do capítulo 3 diz assim, ó. Quando Deus viu as obras deles e como se converteram do seu mau caminho, se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Lá no versículo 10 do capítulo 3. Mas entenda uma coisa, que eu quero quero chamar a tua atenção para aqui. Eu não me lembro, eu acho que não tem. Eu queria ver aqui se tem a quantidade de pessoas, que eu não me lembro se traz aqui a quantidade de pessoas daquela cidade. Mas enfim, uma cidade com 3 dias de caminhada, era bastante grande, tinha bastante gente. O que Deus colocou na mão de Jonas foi algo grande, algo que Jonas teve medo de fazer. Podemos levantar aqui diversos motivos, mas eu quero chamar a sua atenção para isso. Se Jonas tivesse tido sucesso na sua escapada e não tivesse ido para Nínive, talvez Deus tivesse levantado um outro profeta para fazer o mesmo trabalho, mas vamos aqui dizer que Deus não usaria outra pessoa. Que Jonas ele tivesse tivesse sucesso na sua fuga, ou até mesmo morresse por conta dela. Você imagina uma cidade tão grande quanto Nínive não receberia a palavra de Deus e não haveria oportunidade daquelas pessoas se converterem dos seus maus caminhos e olharem para Deus. Assim é hoje em dia. Quando você se cala e você não faz o que Deus te manda fazer, e vou te falar mais, né? Porque nós temos uma ordem dada por Jesus que não é para profeta, que não é para pastor, que não é para bispo, que não é para presbítero, nem evangelista, é para todos. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então você se enquadra nessa questão. Então quando a gente não perde a oportunidade de falar da palavra de Deus, nós estamos deixando uma pessoa, uma alma, caminhar para o inferno. Então aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos para fazer, faça com excelência, não tenha medo de fazer, porque Deus, se Ele te chamou para fazer, Ele vai te capacitar para que você faça. Como eu sempre digo aqui, até agora, nessas lives que eu tenho feito, o Evangelho é uma coisa bem simples. Você não precisa ser um expert na palavra de Deus, você não precisa ser um doutor de teologia para pregar o Evangelho do Senhor. Você precisa ter amor pelas vidas, amor pelas almas, você precisa amar a teu Deus e pregar aquilo que Deus fez na tua vida. Sabe? Você não pode se calar. Paulo fala para Timóteo, insta em tempo e fora de tempo. Pregue a palavra em qualquer circunstância, favorável ou não favorável. Mas a palavra de Deus, ela tem que avançar.
Paulo, ele se viu preso diversas vezes, mas a palavra nunca esteve presa, ele sempre pregou a palavra. Dentro das suas possibilidades, ele sempre levou a palavra de Deus ao próximo. Tem a situação, eu ouvi um pregador famoso falando sobre a guarda pretoriana, que Paulo era preso e a guarda pretoriana ela ficava na guarnição, guardando ele na prisão. E todos os dias, se eu não me engano, ela era trocada. O tempo que Paulo ficou preso naquela cadeia, todos os guardas dessa ordem passaram por aquelas portas da cela dele. E ele provavelmente, com certeza, pregou a todos eles. Aí você imagina, de que maneira Paulo poderia pregar a guarda pretoriana se ele não estivesse preso? A oportunidade se deu e ele aproveitou. As oportunidades que você tem, você precisa aproveitar. Temos o exemplo do Gadareno, aonde aquela legião foi expulsa. Aquele homem, ele quis ir com Jesus, mas Jesus falou, não, volta para a tua família e diz as coisas que Deus tem feito na sua vida. Aquela região de Decápolis, ela era gentílica, né? E aqueles homens daquela cidade tinham uma vida próspera e muito comercial. O primeiro milagre que Jesus fez naquela terra, morreram 2.000 porcos. Já foi um prejuízo, né? Acho que foi o único milagre que não foi bem recebido. O que acontece? O que eles pediram? Para que Jesus fosse embora. Ainda que Jesus fosse Deus, naquele momento ele foi impedido de seguir adiante. O que ele fez? Ele comissionou aquele homem, aquele gadareno. E aquele gadareno, ele andou pelas cidades aonde ele tinha acesso e pregou a Jesus. Na sua vida, você tem lugares aonde você vai ter acesso, aonde outras pessoas não têm. O primeiro lugar que você tem acesso, a sua família. Você está entendendo? Então você precisa aproveitar todas as oportunidades para levar a palavra de Deus. Jonas, de um primeiro momento, ele se recusou, mas ele não pôde resistir a Deus. Só o momento que ele resistiu, ele já deu prejuízo para aqueles homens daquele navio. De contrapartida, Deus se fez conhecer para todos eles, a ponto deles sacrificarem e fazerem votos para Deus. Olha que maravilha. Olha que coisa linda Deus fez na vida daqueles homens, apesar do susto. E assim é Deus, e assim devemos ser nós. As oportunidades se dão e nós precisamos aproveitá-las. O nosso maior testemunho é a nossa conduta de vida. O nosso maior testemunho ele é sem palavras. O nosso maior testemunho é as nossas atitudes, a nossa resposta às situações. Isso vai mostrar o nosso caráter, isso vai mostrar o caráter de Cristo em nós, vai mostrar a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Como eu ia dizendo, o Evangelho ele é muito simples. A Bíblia ela é uma coisa muito simples. A palavra de Deus é uma palavra simples. Existem pontos, talvez difíceis de entender. Sim. Mas precisamos que o autor, que é o Espírito Santo de Deus, esteja conosco para que nós possamos ter a revelação da palavra nesses pontos difíceis. Precisamos sempre estar atentos a isso. Orar a Deus, falar com Deus e ler a sua palavra em todo o tempo, para que nós possamos estar instruídos, para que quando a oportunidade vier, Deus nos faça lembrar da sua palavra, que o Espírito Santo nos faça lembrar daquilo que nós lemos e meditamos. É isso que nós precisamos fazer. Amar a Deus sobre todas as coisas.
e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Isso resume a lei e os profetas. Já disse Jesus. Não existe fórmulas mirabolantes para se pregar e entender a palavra de Deus. Certo que a gente tem, de alguma forma, se a gente quiser se aprofundar, existem diversos caminhos que a gente pode tomar. Mas a sua revelação é pelo Espírito Santo. A inspiração da palavra é o Espírito Santo que deu. E é dele que nós precisamos. Existem coisas dentro da palavra que a gente vai ter uma ajuda se a gente conhecer o contexto histórico, cultural. Mas isso é algo que não está ao alcance de todos. E nem é necessário para todos. O que você precisa saber da palavra de Deus, primeiramente, é que Deus nos deu dois mandamentos para que nós cumpríssemos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Ponto. Quando a gente ama o próximo e a gente ama a Deus, a gente não peca, a gente não erra contra o nosso próximo. E nem contra Deus. 2. Pregar o Evangelho a toda criatura. E deixou 2 ordenanças para a gente fazer, que é o batismo e a ceia do Senhor. Ponto. Viver a palavra de Deus é simples. Muito simples. Temos que ter sinceridade em nossos corações, singeleza para fazer as coisas, domínio próprio. Essas são as coisas que a gente precisa, as prerrogativas que a gente precisa para viver uma vida cristã, honesta, simples e agradável a Deus. A internet, ela tem dado muitos recursos, muitas coisas, e a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê e ouve. Eu tenho visto coisas absurdas sendo ditas por pessoas e sendo aceitas por outras. Por quê? Porque não pegam a palavra, não pegam a palavra para ver se o que a pessoa está dizendo é verdade. Aqui nós temos a resposta para praticamente tudo que nós passamos nas nossas vidas. E é necessário que nós venhamos conhecer elas. Nós vamos ler a Bíblia. A gente pode começar, quem nunca leu, começa pelo Novo Testamento. E ali começa a entender o que Jesus quis dizer. Depois vai para o Velho, para poder entender que algumas citações de Jesus estão no Velho Testamento. A gente vai entender um pouco o contexto. Mas o importante é que a gente compreenda qual é a missão que nós temos nesse mundo. Nós somos peregrinos neste mundo, nós estamos aqui de passagem. Precisamos passar como Israel passou pelo deserto, aqueles 40 anos da terra do Egito para a terra de Canaã. Esse é o período que eu e você estamos vivendo, esse período do deserto. Você que se converteu, você saiu da terra do Egito. O Senhor te tirou da terra do Egito. Agora você está caminhando para Canaã, para a terra prometida. Para nós é o céu. Para nós é a volta de Cristo. E é nesse período que a gente se encontra. É nesse ponto que se encontra toda a humanidade. Toda a humanidade que se converteu ao Senhor. Nós precisamos passar por esse deserto, aprendendo as coisas que esse deserto nos ensina. Eles saíram escravos. Eles saíram escravos do Egito e chegaram em Canaã como guerreiros, tomando posse da terra. Nós saímos desse mundo como escravos e vamos chegar às portas dos céus como guerreiros. Guerreiros que o Senhor os ensinou a lutar, ensinou a batalhar por meio da sua palavra, por meio da inspiração do seu Espírito Santo.
É assim que a gente consegue caminhar nessa vida sem tropeçar. Ainda que nós tropecemos, o Senhor, Ele é benigno e misericordioso para nos ajudar e para nos perdoar. Então, a nossa caminhada, ela precisa ter o conhecimento da palavra e a presença do Espírito Santo. Amém? Nós precisamos estabelecer em nossas vidas um vínculo com Deus por meio dessas coisas. A palavra e a intimidade. Precisamos trabalhar nisso todos os dias. Porque todos os dias nós precisamos nos santificar. Todos os dias nós precisamos nos voltarmos para Deus, olharmos para o Senhor, para que nossos pés eles não vacilem e nem se desviem do caminho, nem para a direita, nem para a esquerda. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então essa é a palavra que eu quero deixar para os irmãos nesta manhã, nessa tarde, cismei com manhã. Ontem também falei a mesma coisa no culto, manhã. Esta tarde, para que os irmãos possam meditar. Jonas, capítulo 1, do versículo 1 ao 17, quando Deus ele comissiona Jonas e Jonas foge. As consequências que teriam se Jonas tivesse sucesso na sua fuga, como que vidas seriam perdidas por conta da omissão de Jonas, né? As coisas que as pessoas em redor dele perderam por conta da sua covardia, né? Da sua rebeldia. Mas Deus ele teve misericórdia. Deus tinha um plano muito maior. Por isso que Deus trabalhou dessa maneira, como ele fez com José. José poderia ter hoje, imagina hoje a história de José com uma pessoa, meu Deus, essa pessoa talvez abandonasse a fé no minuto seguinte que fosse vendido. Mas José perseverou até o fim. José entendeu que tudo que estava acontecendo com ele, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, tinha a mão de Deus, fazia parte do plano de Deus. A gente vai ver lá em Romanos, se não me engano, todas as coisas colaboram para o bem daqueles que são chamados, que creem no Senhor e são chamados segundo o seu propósito. Né? Todas as coisas colaboram para o nosso bem, sejam boas, sejam acontecimentos ruins, todos eles vão servir para edificar a nossa vida. E é isso que eu quero deixar para vocês nesta noite de sexta-feira. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que Ele possa falar muito mais aos seus corações e que você não seja como Jonas, pelo menos a princípio como Jonas, mas que você venha ouvir a voz do Senhor e cumprir aquilo que Ele tem te mandado fazer, para que o nome dEle seja glorificado e exaltado para tudo sempre. Amém? Que Deus abençoe vocês, tenha uma noite abençoada, um final de semana abençoado, que a mão do Senhor esteja sobre a vida de vocês. Tá bom? Muito obrigado. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.